Informação, então, que a gente traz com exclusividade. A gente viu a vinheta de urgente aqui na nossa tela, porque o pastor Silas Malafaia é alvo de um mandado de busca e apreensão que foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de obstrução do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, e essa medida cautelar foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes. Reforço aqui para chamar também a jornalista Juliana Dalpiva para trazer com exclusividade tudo para a gente. Ju, boa noite para você. Boa noite. Boa noite, meus queridos. É isso. Silas Malafaia acabou de ser abordado para uma busca pessoal pela Polícia Federal. Além ele está voltando de viagem, tá? Ele estava em Portugal, ele foi abordado no aeroporto do Galeão. A busca está acontecendo ainda, ela é uma busca pessoal, não tem em outros endereços, é só a ele, tá? Ao que ele está segurando, provavelmente celulares, documentos. Tem algumas outras medidas, as informações estão chegando, tá? Eu vou pedir desculpa para ficar olhando o celular, para eu poder trazer os detalhes para vocês. Mas, além da busca, as medidas cautelares que também estão colocadas para o Silas Malafaia são proibição de sair do país, proibição de se comunicar com outros investigados, apreensão do passaporte. O que acontece? Quando o Bolsonaro foi alvo de um mandado de busca para colocação da tornozeleira eletrônica, no começo de agosto, vocês vão lembrar, o celular dele foi apreendido. No celular do Bolsonaro, que passou por perícia da Polícia Federal, foi recuperado uma série de mensagens do Malafaia com o Bolsonaro. O Malafaia, nestas mensagens, orienta o Bolsonaro como não cumprir as determinações do Supremo Tribunal Federal, como forçar a anistia, como obstruir todo o processo do julgamento. Ele também chega a dar informações ao Bolsonaro de que está se comunicando com o Eduardo sobre as ações do Eduardo nos Estados Unidos. Eu ainda não tenho os detalhes específicos de que orientações o Silas Malafaia dava para o Eduardo, mas assim que a gente tiver, vou trazer. Mas eu tenho a confirmação de que o Malafaia diz que mandou áudios ao Eduardo sobre as ações do Eduardo no exterior. Então, por isso que ele passou a ser investigado, e é por isso que ele é alvo de busca pessoal nessa quarta-feira, 20 de agosto. A busca ainda está acontecendo. A gente acabou de subir a nossa matéria no site, tá, do ICL. Quem quiser acompanhar, na medida em que a gente tiver mais detalhes, a gente vai alimentando lá no site, e com certeza a cobertura completa de tudo isso que a gente traz com exclusividade, furo do ICL, do Igor Mello, que trabalhamos aqui tentando trazer as informações mais precisas para a nossa comunidade, agora no fim dessa quarta-feira. A gente vai trazendo para vocês e vai também colocando lá no nosso site, o iclnoticias.com.br. Está no ar, foi o primeiro site a dar essa informação aqui. Então, a gente traz todos esses detalhes aqui. Já abrindo nosso site, para quem também quiser olhar, tiver essa curiosidade, já está com todos esses detalhes lá no iclnoticias.com.br, Rodrigo. Não, é só assim, porque a Juliana falou, mas só para a gente reafirmar, às vezes as pessoas estão distraídas. Gente, acabei de receber do Supremo, vou mandar aqui. Tem a decisão do ministro Alexandre de Moraes, vou mandar no nosso grupo aqui para a gente poder botar na tela assim que a nossa produção puder. O ministro já levantou o sigilo, a gente trouxe aqui sempre primeiro aqui no ICL, mas o ministro acabou de levantar o sigilo, então a gente já tem a decisão, tá? Ela tem 35 páginas, eu acabei de receber. Então, assim, nem é vazamento de informação, tá? Agora temos a decisão do ministro. Deixa eu ver aqui. Ô, Juliana, as mensagens. A gente tem mensagens, tá? Se a nossa produção puder procurar, as mensagens que eu estava mencionando já estão aqui disponíveis para a gente mostrar na tela, tá? As mensagens do Malafaia com o Bolsonaro. Eu estou vendo uma aqui que diz respeito até sobre o próprio tarifaço. Eles conversam sobre a carta do Trump, da chantagem que o Trump faz ao Brasil em função do julgamento do Bolsonaro, né? Como eles estavam tentando forçar,
de maneira completamente né, sem nenhuma base, parar o julgamento do Bolsonaro. Juliana, eu só ia reafirmar, você já explicou, mas então é uma busca e apreensão que não chegou até a casa do Silas Malafaia, os endereços, foi uma busca e apreensão na hora que ele descia do avião, vindo do exterior, dentro do aeroporto, ele sofreu essa busca e os aparelhos dele provavelmente foram requisitados, celular, se ele tivesse laptop ou se tivesse algum iPad, alguma coisa, foram levados. Ele, você sabe já, não sei, eu estou fazendo a pergunta, mas é claro, você está apurando, então fique à vontade aí, mas assim, ele pode ter sido levado para prestar depoimento, para falar na Polícia Federal, o que a gente já sabe sobre isso, mas né, não foi busca e apreensão na casa, foi busca e apreensão nos aparelhos que ele carregava nessa viagem, inclusive, né? Ele estava numa viagem em Portugal desde a semana passada. Malafaia pegou um voo em Lisboa, um voo da TAP, chegou aqui no Brasil, pelo que eu estou sabendo, por volta de 6h35. Aí a Polícia Federal estava monitorando todo o andamento. Ele pousou, pegou as malas, passou da alfândega. Ele é abordado depois, tá, Rodrigo? Ele estava num voo comercial, dessa vez ele não viajou com o jatinho dele, o favor de Deus. Ele viajou num voo comercial da TAP. Para quem não conhece a história do favor de Deus, está no nosso podcast, contada pelo nosso querido Igor, em detalhes. O jatinho não foi a Portugal, dessa vez ele estava num voo comercial. E aí depois, tá? Essa busca ainda ela é pessoal, não é na casa dele, não é nos escritórios dele. Eu até apurei aqui se já tinha pedido de quebra de sigilo, que eu saiba, não tem quebra de sigilo ainda do Silas Malafaia, o que não significa que não pode acontecer, mas até esse momento ainda não aconteceu. Sempre foi, né, um personagem que se colocou, né, Juliana, como alguém acima do bem e do mal que nunca iria ser sequer investigado. Ele é quem é terceirizado ali no bolsonarismo para continuar atacando o Alexandre de Moraes sem dó nem piedade, sem nenhum amaciamento político, sem nenhum cuidado, como se ele fosse inalcançável pela justiça. Mas confiando na autoridade religiosa, no papel de bispo, ele sempre atacou nesse período inteiro, continuou desafiando o Alexandre de Moraes, desafiando a Polícia Federal, desafiando qualquer autoridade do Brasil. Nessas manifestações, em todos os lugares, caminhões, em rede social. Ele assim, o ponta de lança do bolsonarismo, porque ele se colocava numa condição de que, não, eu estou livre de qualquer ação de justiça. Não estava tanto quanto ele imaginava. Ô Chico, a nossa produção separou algumas dessas trocas de mensagens pelo WhatsApp do pastor Silas Malafaia com o próprio Jair Bolsonaro. Eu vou pedir para a gente colocar algumas aqui na tela para a gente conseguir trazer aqui em detalhes. Essa que está na tela aqui agora, se a gente puder aproximar, a gente tem aqui falando: presidente, você sabe que eu sou seu aliado de primeira hora. Com todo respeito a você, se o que eu falar não for verdadeiro, por favor, não precisa me dar explicação nenhuma, desconsidere o que eu vou falar. Se Tarcísio foi à embaixada americana a pedido seu, você cometeu o maior erro político da sua vida. Olha só, o pastor Silas Malafaia, acho que esse que está na tela é outro. Esse é outro. Aliás, o que eu consegui abrir é um outro que está aqui na minha mão. Mas ele diz o seguinte: se o Trump refrescar para Lula sem resolver a sua questão, que é o motivo principal da taxação, é só ler a carta. Lula vai deitar e rolar e sair por cima. O endereço para acordo é o STF. São os únicos que podem pressionar Lula, olha só, e arrumar uma saída honrosa para eles que estão com o rabo na reta. Foi o Silas Malafaia que disse isso, só para reforçar aqui. Fala do pastor Silas Malafaia. Pastor pornô, né? E ele diz: eu não tenho pancada em redes sociais para fechar. Lula, onde no JN já sinalizou que quer um acordo. Você está com a faca e o queijo na mão. Se errar a estratégia, Cifus. Ele está querendo dizer ali, você vai se ferrar, né, presidente? E manda uma figurinha, atenção, para chamar a atenção do Jair Bolsonaro. Gabi, obrigada pela ajuda aqui. Hoje a gente está, né? Uma levanta, a outra cabeceira. Então, na página 8, temos mais uma mensagem bem importante do Malafaia para o Bolsonaro. Se a nossa produção puder colocar, é uma que fala assim: presidente, você voltou para o jogo. Podem usar bravatas aqui. Boa.
vão ter que sentar na mesa para negociar. Você é o cerne da questão. Quem é o Brasil para peitar os Estados Unidos? Mico contra um gorila. O vídeo que vou postar daqui a pouco, eu vou ao cerne da questão. A próxima retaliação vai ser contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. E suas famílias vão dobrar a aposta. Apoiando um ditador? Duvido. Ele até fala contra um golira, na verdade. A Juliana foi gentil aqui e corrigiu o pastor Silas Malafaia ao vivo. Ou seja, ele está operando nesse caso, direto, né? Está com todas as forças operando, obstruindo essa história. Não, e ele era um intermediário, né, Juliana? Essas mensagens mostram que ele operava também como intermediário entre Eduardo Bolsonaro e o Jair Bolsonaro, e os dois são investigados por obstrução de justiça, naquele outro inquérito, que não é o do golpe de Estado, em que eles são investigados por obstrução de justiça. Então ele está operando como um intermediário entre aquele que seria o beneficiado por essa obstrução, que é o Jair, e aquele que está nos Estados Unidos fazendo o trabalho. Ele diz, eu já estou sabendo, eu estou falando com seu filho, isso e aquilo. Está aí na tela, ó, esse trecho que a Juliana acabou de ler. Você voltou para o jogo, né? Podem, como é que é? Podem o quê? Usar bravatas aqui, etc, etc. Então é esse trecho exatamente que a Juliana acabou de ler. Muito bom. A gente tem outros aqui que estão chegando, a nossa produção separando também, e a gente vai trazendo a leitura. Tem um outro que o pastor Silas Malafaia, é um até que a Juliana acabou de mandar aqui para a nossa equipe de produção também, que está muito de olho, mas são muitos prints que estão ali anexados nessa peça do STF. A gente tem um trecho em que o pastor Silas Malafaia diz, desculpa, presidente, seu filho Eduardo é um babaca. Essa é uma das falas. Inexperiente, que está dando a Lula e à esquerda o discurso nacionalista. E, ao mesmo tempo, te ferrando. Um estúpido de marca maior. Estou indignado, diz o pastor Silas Malafaia. Só não faça um vídeo, arrebento com ele por consideração a você. Não sei se vou ter paciência de ficar calado se esse idiota falar mais alguma asneira. Aqui uma das mensagens de WhatsApp que o Silas Malafaia troca com o Jair Bolsonaro. Que coisa, hein, Juliana? Quer dizer, não, eu acabei de falar que ele era intermediário, mas nesses termos não é bem um intermediário. Ele tá reclamando do filho para o pai, né? E nesses termos. Nesses termos, né? Você já conseguiu entender o contexto aí, Juliana, o Silas Malafaia era um intermediário ou era alguém que estava vendo o Eduardo conversando e achando ruim? Ele está criticando a estratégia do Eduardo, né? Ô Rodrigo, Juliana, desculpa interromper vocês aqui, tem uma outra reportagem nesse âmbito aqui que a nossa produção também traz, da Polícia Federal indiciando o Bolsonaro e também o Eduardo por tentativa de obstrução de justiça nesse processo que investiga a tentativa de golpe de Estado. O que a gente falou. Exato, decisão. Falamos aqui hoje, tem que ter alguma ação. Perfeito, Chico. Não é? Tá, consta nesse relatório que foi entregue aí ao Supremo Tribunal Federal e também resultou nessas medidas contra o Silas Malafaia. Tá aqui na tela agora essa informação aqui Importantíssimo, porque, tudo bem, não vai pegar o Eduardo e trazer para o Brasil... Pegaram aqui os relatórios, gente, eu vou mandar para vocês também, para a gente ter sobre os indiciamentos. Eu também, daqui a pouco a gente fala disso com detalhe, enquanto vocês estavam falando aqui, eu estava recebendo informações das minhas fontes, deixa eu só compartilhar com a gente aqui para todo mundo poder ficar com acesso aos documentos. Nessas mensagens entre o Malafaia, e é isso, respondendo um pouco a pergunta do Rodrigo sobre o contexto, ficar mais adiante, quando a gente puder organizar isso, a gente vai trazer para a nossa audiência, vai explicar. Há um momento em que eles estão falando sobre a carta do Trump, eles estão falando antes da decisão da tarifa dos 50%. Uhum. Aí vem a tarifa, essa mensagem está mais ligada à tarifação dos produtos. O que dá a entender que aí é que eu acho que eles começaram a brigar mesmo, né, no bastidor. O Eduardo com o Malafaia e o Bolsonaro. E mais para frente ali, a gente vai saber outros bastidores também da direita que dão conta de como a família Bolsonaro está, de todas as maneiras, tentando se mostrar para o governo dos Estados Unidos como se só eles fossem uma alternativa da direita na eleição do ano que vem.
eles precisam de todas as maneiras não mostrar que o Tarcísio é um candidato viável, porque senão o governo americano não vai embarcar na defesa do Bolsonaro. Eles só vão continuar nessa defesa do Bolsonaro se eles puderem ter, né, ali o cachorrinho que eles vão botar a coleira e manter ele na coleira, né, o Bolsonaro na coleira, porque está debaixo do braço, fazendo... Que acordos, né, Rodrigo? Para além de salvar a pele do Bolsonaro, os americanos, além do dinheiro que eles querem da nossa economia, o interesse financeiro, que é muito mais do que está em jogo para os americanos, eles também querem uma influência sobre o Brasil, que eles querem essa garantia da família Bolsonaro. Então, imagina que negociações Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos, para além de salvar o pescoço do pai e o dele próprio agora, né? Importantíssimo, Juliana, até porque você pegar todos esses relatórios, sempre citavam assim, Bolsonaro líder nas pesquisas, Bolsonaro como um possível candidato em 2026. Então, se a direita brasileira começa qualquer trabalho de fazer chegar na Casa Branca que existem outros candidatos, e que Bolsonaro nem tem essa bola, não está com essa bola toda e é inelegível, muda o efeito é outro. Muito boa essa informação, Juliana. A gente tem aqui um dos trechos desse relatório que a nossa equipe vai destacar aqui na tela. Eu vou ajudar também com a leitura aqui que diz o seguinte, esse relatório do ministro Alexandre de Moraes. O contexto apurado demonstra que os investigados praticaram e continuam praticando condutas que se amoldam, em tese, aos seguintes tipos penais: coação no curso do processo. E aí tem a explicação do artigo na sequência: usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. Aí tem a pena também para cada um desses casos. E também na sequência vem a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que é tentar, com o emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais, que a gente traz o destaque aqui. Isso tudo está nessa decisão de hoje, que, enquanto a Juliana está ali recebendo mais informações, para quem está nos acompanhando, para quem chegou agora, portanto, Silas Malafaia acabou de ser alvo de busca e apreensão, chegando de Portugal no aeroporto no Rio de Janeiro. Assim que desembarcou, passou pela alfândega, foi abordado pela Polícia Federal, busca e apreensão nos aparelhos de celular, em outros aparelhos eletrônicos que ele pudesse ter na mão. E, na sequência, a gente tem a informação de que também há o indiciamento de Jair e Eduardo Bolsonaro. E a gente tem o trecho que justifica esse indiciamento. Opa, importante. Vamos trazer aqui também. Ele diz: diante do conjunto de fatos expostos, a Polícia Federal representou pela decretação de medidas cautelares de natureza probatória em face dos investigados. As medidas foram cumpridas no bojo da petição tal, no dia tal, e possibilitaram identificar elementos informativos relevantes para o descortinamento de ações encobertas. Está grifado aí, de modo a individualizar diversas condutas dolosas por parte de Jair e Eduardo Bolsonaro, manifestadas de forma livre e consciente, voltadas a coagir membros dos poderes judiciário e legislativo, além de causar efeitos deletérios em face da ordem econômica nacional. Esse trecho aqui, acho que é um dos mais importantes. Muito bem pontuado, ainda mais ressaltando o desastre que tem sido para a economia do Brasil. Tem uma informação aqui também bastante relevante, aliás, de tudo, né? A gente prepara que amanhã vai ser um longo dia. Já começou, viu, Juliana? Há uma tentativa do governo, assim, para além de tudo que já está claro com relação ao governo Trump, por meio da carta, por meio do tarifaço, da interferência no julgamento do Bolsonaro, a Polícia Federal arrecadou provas de que o governo americano está tentando interferir na eleição brasileira no ano que vem. Foi recuperado durante a busca e apreensão, no dia da tornozeleira eletrônica, quando colocaram a tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, um dos documentos que foi arrecadado é uma página impressa de um questionário que
tinha um cabeçalho ligado a uma advocacia americana em que o Bolsonaro é instado a responder questões sobre a sucessão da eleição brasileira no ano que vem. Como é que ia se portar, o que tinha que fazer. Ele não só está respondendo isso, como ele também recebe orientações. Segundo o que eu estou recebendo de informações, isso está detalhado no relatório da Polícia Federal, que tem, eu vi aqui, ainda não consegui ler, né, gente? Estou no ar. Claro. Então, tem cerca de 215 páginas. Está vindo para mim aqui alguns tópicos para a gente olhar com atenção. Então, para além de tentar parar o julgamento do Bolsonaro, claro que era alguma obviedade da gente pensar que eles estavam querendo mexer na eleição, mas não, agora a gente também tem provas de que desde já, mais do que parar o julgamento do Bolsonaro para tentar salvar o pescoço do Bolsonaro, eles estão de olho realmente numa interferência direta na eleição brasileira no ano que vem. Tudo isso, todas essas ações já estão de olho, estão visando a eleição brasileira no ano que vem. Gravíssimo isso, né? Gravíssimo esse cenário todo. Isso desde a ditadura militar, né, Rodrigo? Assim, de maneira tão direta e óbvia no Brasil. Sim. Mas basta pegar as comunicações em rede social da embaixada, que dá para entender que é um golpe em andamento. Eu acho que não se espera nem por eleição de 2026. Nós estamos sob ataque. O teor dos ataques da embaixada batem justamente com o que a Juliana traz. É uma combinação que começa agora com a família Bolsonaro, que planta alguém na Casa Branca, mas também passa pelo Jair. Sem dúvida. Passa pelo Jair em prisão domiciliar. É isso. Gabi, você tem mais um trecho, é isso? Tem mais um trecho aqui falando a respeito de asilo político, da solicitação de asilo político por Jair Bolsonaro. A gente colocou, na verdade, acho que um outro trecho aqui na tela que não está muito Não, tá ali, asilo legível. político. A gente tem sim, exatamente. Vamos ver se é o mesmo trecho que eu tenho aqui. Não, eu tenho outro trecho aqui na tela. Pode ser, Posso Rodrigo, tentar ler? porque para mim está muito distante. Eu, Jair Messias Bolsonaro, solicito a Vossa Excelência... Peraí, não tira da tela, gente. Senão pelo amor de Deus, esse é o documento mais importante. Eu, Jair Messias Bolsonaro, solicito a Vossa Excelência asilo político na República da Argentina em regime de urgência, por eu me encontrar na situação de perseguido político no Brasil, por temer por minha vida, vindo a sofrer novo atentado político, uma vez que não possuo hoje a proteção necessária que se deve dar a um ex-chefe de Estado. Nós estamos tentando entender o que é isso. É um documento... Está sem data. Está sem data. Parece que é um documento preparado para, em caso de necessidade, ele entrar com o pedido, Gabi. Aqui um outro trecho, para deixar mais claro essa parte, que fala da minuta de solicitação de asilo político do Jair Bolsonaro ao governo argentino, Chico, Rodrigo e Juliano, que diz o seguinte do relatório: durante a análise do material apreendido, foi identificado um arquivo de texto no formato doc.x, docx, com última modificação em 12 de fevereiro de 2024, cujo conteúdo revela que Jair Bolsonaro praticou atos para obter asilo político na Argentina. Embora se trate de um único documento em forma editável, sem data e assinatura, seu teor revela que o réu, desde a deflagração da Operação Tempus Veritatis, planejou atos para fugir do país, com o objetivo de impedir a aplicação da lei penal. Isso é muito super grave. Importante. Não é então é de 2024, Juliana. Foi apreendido no material no celular do Bolsonaro ou no computador, a gente não sabe, né, exatamente. Já quando houve a busca e apreensão no dia da tornozeleira, Chico. Então mostra que ele tinha preparadinho ali para pular. Ele pulou uma vez o muro da Embaixada da Hungria, estava se preparando para pular o muro da Embaixada da Argentina. Que era o comentário que era Argentina ou Hungria, uma das duas serviriam de parasilo do Bolsonaro. Então, faz todo sentido, não era nada de conspiração o que comentávamos tanto naquele momento. E aquela história de que ele apagava tudo do celular e do computador, parece que não era bem assim. Guardou agora, né? Essa apreensão foi agora em 25 e ele guardava um documento de 2024, segundo a própria Polícia Federal. Gabi, não sei se a Juliana quer completar sobre isso ou se ela ainda está ali na tentativa de leitura. A gente está ao vivo. A nossa equipe, a Juliana, o Igor Melo, Gabi, Chico, todos nós, nossos editores, agradeço aqui todo mundo na redação, lendo esses documentos e trazendo para o ar, né, para a gente entender aqui em primeira mão
toda essa operação que começou, a gente começou falando do Silas Malafaia, mas agora tem fatos gravíssimos envolvendo diretamente o próprio réu preso Jair Bolsonaro, né, Gabi? Exato. Rodrigo, eu tenho informação sobre esse documento da Argentina, tá? Por favor. Ele estava no celular apreendido pelo Bolsonaro no dia da tornozeleira eletrônica. Os metadados, como você já falou, de 2024, mas os metadados desse arquivo, a Polícia Federal identificou que ele veio do computador da mulher do senador Flávio Bolsonaro. E, para variar, né, esse foi um trabalho muito extenso da Polícia Federal, embora breve, né, porque foi no dia 4 de agosto a apreensão. Extenso, eu quero dizer, profundo, sim, técnico. Essas conversas estavam apagadas, esses documentos foram recuperados pela Polícia Federal, né, no celular do Bolsonaro, depois de uma perícia bastante precisa e técnica, que conseguiu recuperar as mensagens e os documentos que tinham sido apagados. Pelo que dá para entender, então, foi produzido no computador da mulher do Flávio, foi enviado para o Bolsonaro, aí quem enviou a gente não sabe concretamente, pelo que eu perguntei até aqui para as minhas fontes, mas estava no celular do Bolsonaro esse documento aí da Argentina que vocês acabaram de mostrar, para tentativa de um asilo, já no ano passado. Então tem a história da Hungria, né, no carnaval, logo depois da Operação Tempus Veritatis, quando até o Carlos foi visitar ele. Aí este outro documento com pedido de asilo para a Argentina, né, olhando lá para o Milei, e toda essa história agora envolvendo o governo americano. E aí eu quero trazer brevemente mais alguns detalhes que a gente ainda está olhando. Só um segundo que chegou... Isso, chama a Fernanda, né? A Fernanda Bolsonaro, que é a mulher do senador. Mas tem alguns detalhes no relatório final, para essa tentativa mais recente agora, né, de obstrução de justiça, de fugir, que dão conta de que esse documento que eu estava falando sobre esse questionário que o Bolsonaro respondeu do governo americano, que é um documento impresso, que tinha várias questões sobre a eleição brasileira. Os indícios deste documento, de quem fez esse documento, como é que isso se deu, remetem a um advogado chamado Martin De Luca, que é um advogado da Rumble e da Trump Media. Então, assim, de maneira muito concreta, ligando o presidente americano a toda essa situação. Assim que a nossa produção conseguir, se puder procurar para a gente achar o trecho do relatório que fala sobre Martin o quê? Para ajudar a equipe, talvez... Martin De Luca. Martin De que Luca. É o advogado da Rumble, que é aquela, né, plataforma de direita, e a Trump Media. Então, isso que a Juliana está falando, teria mandado uma série de perguntas e tal para o Jair Bolsonaro. Se a nossa produção conseguir achar aí em meio aos documentos que acabam de chegar, né, tudo isso está sendo apurado nesse momento. A gente trouxe com exclusividade aqui, em primeiro lugar, a Juliana trouxe, mas a gente trouxe aqui no N2, né, Chico, estendendo um pouco aqui a duração do nosso programa, porque é uma notícia importantíssima, né? Busca e apreensão em relação ao Silas Malafaia, Jair Bolsonaro e Eduardo indiciados e uma série de documentos ligando diretamente o Jair ao governo e ao Trump, o governo dos Estados Unidos. E até mais do que isso, né? Levando em conta essa informação que a gente traz agora sobre a tentativa de fuga, a intenção de Bolsonaro de fugir. Sim. No mínimo, foi cogitado. Você tem aí muitos elementos pesados, né? Você tem uma obstrução da justiça, uma operação que incluía, inclusive, a eleição de 2026, com questionário para testar o Bolsonaro, se ele testá-lo para o jogo quase, né? Uma operação de interferência que a gente achava que já era duríssima no caso do tarifaço, no caso das sanções ao Alexandre de Moraes e a outros ministros do STF, no caso dos vistos, da família do Alexandre Padilha. Da turma do Mais Médicos, então, do Alexandre Padilha, do ministro. Assim, era uma intervenção que já se mostrava muito pesada e agora a gente vê que era mais que combinada e acertada com a família Bolsonaro, com Silas Malafaia sabendo, era uma coisa muito mais organizada do que imaginávamos. Sim, e aí é o caso da gente ver o que os setores aí da
chamada direita partidária vão fazer em relação a isso, né? Porque... Exatamente. Se o Tarcísio de Freitas, por exemplo, que governa o maior estado do país, vai continuar nessa linha de aprovar essa operação americana de intervenção no Brasil com esse alcance, com esse teor, é um teste para a direita que se diz democrática. Não é democrática coisa nenhuma. Assim como lá em 64, né, o Carlos Lacerda, no Rio de Janeiro, e o Magalhães Pinto, governador de Minas, operaram como 2 governadores de estados importantes para dar o golpe contra o Jango. Então aqui nós temos governadores, no mínimo, coniventes, no mínimo, né, para dizer o mínimo. Parece que eles não estão diretamente, é a família Bolsonaro que está fazendo a operação, mas aí vem os governadores e passam pano. O Tarcísio falou ontem. Não seria o caso de ceder um pouquinho para o Trump? Porque, veja bem, ele tem esse estilo dele. Então, gente, estamos falando de alguém que está tentando interferir não só na economia, mas agora, Juliana, também, alguns indícios pelo menos, na eleição de 2026 diretamente, né? Eu estou aqui com 2 trechos que foram pedidos da Juliana também, e a gente vai colocar aqui na tela, destacando primeiro o seguinte. Vamos lá, a gente vai colocar aqui na tela. No dia 15 de julho de 2025... novamente, Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro evidenciam a unidade de desígnios para obter o apoio do governo estadunidense nas aplicações de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, com a finalidade de coagir o Poder Judiciário brasileiro na tentativa de alcançar o objetivo de impedir uma eventual condenação criminal do ex-presidente. A gente continua no próximo trecho. Essas ações são mencionadas logo em seguida, quando o parlamentar, demonstrando ciência do que viria a acontecer, afirma que, abre aspas, Magnitsky no Moraes está muito, muito próxima, fecha aspas. Ele afirma que, caso o pai desse uma entrevista naquele dia, ocorreria a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Moraes e que essa aplicação cairia na conta do ex-presidente, podendo levar o ministro a abrir mais um inquérito contra a sua pessoa. Nossa, ele sabia exatamente o que viria, né, Juliana? E daí recomendo já ao pai não dar entrevista, porque vai vir a Magnitsky, se você falar, né? Juliana, acho que eram esses trechos que você queria comentar também, Juliana. Eu estava aqui justamente também perguntando para a Polícia Federal, né, enfim, a análise desses documentos. Esse trecho que a Gabi traz, e acrescentando ao que ela falou, para a gente não, tanto dado, a gente acaba esquecendo, lembra dos 14 mil dólares que foram encontrados na casa do Bolsonaro? Sim, na gaveta. Então, muito claramente um dinheiro de contingência para essa tentativa de fuga. Acabou o discurso do Bolsonaro em torno de que não estava pensando em fuga, né? Assim, em um momento a gente teve todas as provas da tentativa de golpe de Estado, agora a gente tem todas as provas das tentativas de fuga, de todas as alternativas que o Bolsonaro pensou para o caso de ser condenado no Supremo Tribunal Federal. Então, essas mensagens demonstram de maneira muito clara a tentativa, né, da fuga, da interferência, de olho na eleição. Eles só produziram ainda mais provas contra eles próprios com toda essa situação. O Bolsonaro entra para que falta pouco mais, faltam 12 dias, né, para o dia do julgamento. Ele já entra sabendo que ele tem nenhuma chance praticamente de conseguir reverter o quadro. Agora ele entra com muito menos possibilidade de argumentar, né, perseguição, enfim, tudo isso está muito concreto, deixando muito claro que ele não está nem um pouco preocupado com o que vai acontecer com o Brasil e os brasileiros. Exatamente. Em função da chantagem do governo americano para salvar o pescoço dele. Ele está ali, na verdade, tentando arrumar qualquer maneira de se salvar, não importa o que custe isso. E eu acho, gente, que a gente está tomando conta dessas mensagens, do quanto está envolvido o governo americano, do tanto que eles estavam preparando tudo isso, mas a entrada da investigação sobre Silas Malafaia pode abrir uma série de questões, porque como a gente contou no podcast,
E essa investigação começou por uma pauta que o Igor, de maneira muito perspicaz, trouxe nas nossas discussões, que é o fato de que o Malafaia estava financiando estas manifestações que a gente vê pela rua por aí, desde o ano passado, desde fevereiro do ano passado, com dinheiro que ele arrecadava na associação dele, né, na AVEC. E aí a parte financeira disso ainda não foi investigada sobre o Silas Malafaia. Então, tendo a achar que essa primeira etapa da investigação sobre o Silas Malafaia, isso deve crescer nas próximas semanas. Ele ainda não teve o sigilo bancário quebrado. Acho que isso é uma possibilidade bastante concreta a partir do que a gente vê se colocar nesse relatório e por ele estar sendo alvo de busca hoje. E eu acho que desse pedaço para Silas Malafaia só começou. Ô Ju, você tinha pedido aqui os prints do relatório que dizem respeito a um Martim De Luca. A gente vai colocar aqui na tela também. Esse primeiro é mostrando o perfil de que ele entrou em fevereiro de 2025. É isso que está grifado, ali o perfil do Martim De Luca no X. E logo abaixo a gente trocou, vou pedir para vocês voltarem para o primeiro print para a gente poder explicar também. Porque na sequência, o Martim De Luca ele está repostando um Mário Naufal que está falando, será que a justiça, né, o Moraes, aliás, simplesmente moveu o dinheiro dele, né, mandou o dinheiro dele para fora do país, né, dos Estados Unidos, é o que está escrito ali, está bem miudinho, mas dá para a gente colocar essa informação aqui. Na sequência tem um outro print também que diz respeito ao Martim De Luca, trazendo mais informações, mais ataques ali ao Alexandre de Moraes, que foi esse que a gente mostrou na tela, também colocando um print de um documento do governo dos Estados Unidos. Ju. Gente, tem tanta coisa aqui. O Igor tá me dando minha espinha dorsal aqui, braço direito e esquerdo, me falando que também dentro do relatório a gente consegue ver como o Bolsonaro falava diretamente com esse advogado, que é o advogado da Rumble, que é o advogado da Trump Media, que é alguém com acesso direto, né, ao presidente Donald Trump. Acho que a gente vai conseguir amanhã, hoje, gente, né, a gente está aqui tomando conhecimento desse volume de informação que foi arrecadado e a gente vai continuar explicando para vocês compreenderem quem são essas pessoas, estes novos personagens que a gente está trazendo à tona a partir desses dados da Polícia Federal e da busca e apreensão. Eu também vou tentar saber o que é que foi arrecadado com Silas Malafaia durante a busca, que eu ainda não sei se acabou. Acabei de receber uma mensagem nova aqui. Enquanto isso, Ju, só para contextualizar aqui, esses prints que a gente estava falando do Martim De Luca, é que ele começou a compartilhar postagens relacionadas ao Eduardo Bolsonaro, contendo ataques também ao Supremo Tribunal Federal. É disso que se trata, esse nome Martim De Luca surgiu no relatório por conta disso, porque desde março de 2025, que foi justamente quando o Eduardo foi para os Estados Unidos, ele começou a compartilhar essas postagens em apoio ao Eduardo e contra o judiciário. A gente tem um outro trecho aqui que a gente vai trazer, Rodrigo, vai lá. Eu ia só lembrar que a Rumble foi uma das empresas que abriram, né? Uma das empresas que abriram ação contra o Alexandre de Moraes lá nos Estados Unidos, no Tribunal da Flórida, se não estou enganado. Então, esse advogado trabalha para uma empresa que acionou diretamente o Alexandre de Moraes lá na Justiça dos Estados Unidos, obrigando que, inclusive, ele constitua defesa lá no território norte-americano. E com o advogado desta empresa, o Bolsonaro tinha conversas diretamente. Em pleno andamento do processo. Em plena prisão domiciliar. É uma conspiração. Uma conspiração internacional em que o preso... A gente não ouve falar que tem preso do PCC que fala pelo telefone e dá o chefão do PCC dá instrução Perfeita comparação. De dentro da cadeia para os caras que estão na rua. Nesse caso, nós temos o chefe da quadrilha dando instrução, não sei se por telefone, mas aí foi apreendido no telefone dele, mas dando instrução ou conversando com quem está operando a quadrilha fora do local da prisão, Chico. É mais ou menos isso. Para ferrar a economia do Brasil, assim, da maneira mais clara do mundo, para ferrar a economia do Brasil e salvar o pescoço. É impressionante isso, Gabi.
Muito bem. Aqui também tem uma reportagem que liga, além do Trump Media Group, a assessor de Bolsonaro também, o Martin De Luca, e foi um alerta que a Letícia Oliveira me fez aqui, que nos acompanha. Tem um outro trecho que a gente destaca essas conversas de WhatsApp, aqui também, a gente está colocando aqui na tela, que é uma chacota, olha só, a gente estava falando de eleições de 2026, é uma chacota ao Tarcísio, governador de São Paulo. O Jair Bolsonaro, ele manda uma mensagem para o Eduardo mostrando uma pesquisa que está mostrando ali o Lula perdendo para Bolsonaro e Michele e Tarcísio no segundo turno. E aí, o que acontece? Ele diz o seguinte, você perde para o Molusco, Vagão, 30,9. Vagão é o apelido do Eduardo Bolsonaro de adolescência, porque ele era um vagabundão, tinha fama. Então ele tem apelido de Vagão. Rodrigo, Vagão é o Eduardo, 39,1, versus 41,6 de Lula. Ressalta o Jair Bolsonaro nessa mensagem. Aí ele diz, nossa, né? Querendo dizer, nossa, acho melhor eu ficar de fora mesmo. Tarcísio vai levar à frente suas bandeiras, inclusive demitindo secretárias ligadas ao PSOL e etc., secretarias, enfim. E ele dialoga muito bem, vai anistiar geral e o STF, que sempre foi aliado nosso, não será óbice, é o que diz o Eduardo Bolsonaro para o pai. Ele está dizendo que não vai ser empecilho, né? Quando ele vai dizer que ele não vai ser óbice. Eles estão ironizando ali o Tarcísio, né? Estão ironizando o Tarcísio. Fala, Juliana. Gente, desculpa eu cair aqui rapidinho, mas eu recebi uma informação bem importante para a gente, ainda sobre o Martin De Luca. No dia do tarifaço, o Bolsonaro pede orientações a esse advogado, esse Martin De Luca, que é o advogado da Trump Media, tá? Tem mensagens do Bolsonaro pedindo como se portar nesse dia, ou seja, esse discurso todo de não tenho nada a ver, a gente não pediu, não é culpa nossa, né? É o governo Trump, tudo isso é mentira, né? A gente já sabia, mas agora a gente tem como provar isso. Exato. Então, vai por água abaixo tudo. Fala assim, tem uma mensagem, depois a nossa produção puder ajudar a procurar, chama-se, ele fala assim, Martin, peço que você me oriente também. Me desculpa aqui, tá? Minha modéstia como proceder. Eu fiz uma nota, acho que eu te mandei. Manda uma nota pro cara, para saber como é que fala. Tá certo? Com 4 pequenos parágrafos, boa, elogiando o Trump, falando que a questão de liberdade está muito acima da questão econômica. A perseguição a meu nome também, coisa que me sinto muito. Pô, fiquei muito feliz com o Trump. Muita gratidão a ele. Me orienta uma nota pequena da tua parte que eu possa fazer aqui. Botar nas minhas mídias para chegar a vocês de volta aí. Obrigada. Valeu, Martin. Ou seja, o Bolsonaro estava feliz, então, né? Quando o Brasil estava tomando um tarifaço de 50%. Comemorando. Se a nossa produção puder achar essa mensagem, aqui, gente, é inacreditável a disfarçatez destas pessoas com nenhuma preocupação com o futuro do país, né? É chocante. E a falta de vergonha. E a falta de vergonha de um ex-presidente da República pedindo instrução para um advogado. Será que eu estou agindo bem? Ele mostra que ele não tem estatura, mas para não ser para nada. E revela-se a orientação direta do trumpismo na conduta de um ex-presidente do Brasil. Não era nem a Casa Branca, né, Gabi? Era de um advogado que trabalha para o Trump. Provavelmente falava, de certa maneira, pelo grupo Trump. Mas é o cara que está atacando o Alexandre de Moraes. Um dos processos envolve diretamente essa empresa. Isso. Quer falar, Gabi? Não, que a gente tem também um áudio do Bolsonaro para o Silas Malafaia. Olha só, que fica muito claro qual era a intenção dele. A gente vai ouvir. Na sequência, a gente vai colocar aqui ele dizendo que sem anistia não tem tarifaço. Vamos ouvir? Vamos nessa. Malafaia, o que eu mais tenho feito, Malafaia, é conversar com pessoas mais acertadas, vamos assim dizer, no tocante que se não começar votando anistia, não tem negociação sobre tarifa. Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir para a embaixada, para não sei onde quer que ele vá, tentar sensibilizar, não vai conseguir, da minha parte. É por aí, pô. Agora, eu não posso também expor como você quer que eu me exponha, que daí não resolve nada. Se eu der uma de machão agora, atenção, só se for assim, só se for assado, não resolve nada. Eu tenho meus contatos, não falo com ninguém e estou fazendo aquilo que eu entendo, você também tem razão, é a anistia.
Resolveu a anistia? Resolveu tudo. Não resolveu? Já era. Ele não pede nenhuma, tenha certeza disso. Então fica Meu Deus do muito céu. escancarado, né, Chico Sá? Que a intenção é pessoal. A gente estava falando hoje mais cedo da pesquisa. A intenção do Eduardo, do Jair, é pessoal ou é intenção? Não, a tese que a gente falava, que o que parecia exagerado, que há um sequestro da economia do Brasil Isso. para salvar a cabeça de uma só pessoa, do Jair Bolsonaro, tá aí, na voz dele. Cabeça de camarão, hein? Não era paranoia de ninguém, não era paranoia do campo progressista ao falar nisso, é a realidade pura, na voz do personagem. Estava escancarado, mas agora a prova, né, Juliana? Exatamente. Gente, eu tenho 3 informações urgentes, eu sei que a gente precisa terminar. Primeira coisa, Silas Malafaia está prestando depoimento, tá? Na Polícia Federal, nesse momento. Então, vai ficar lá com a Polícia Federal essa noite ainda falando. Essa é a primeira. Segunda, o celular do Bolsonaro tá quase tão bom quanto o do Cid, tá, gente? Tá contando cada coisa. Uma das coisas, por exemplo, que já dá para saber é que o Bolsonaro e o Braga Neto continuaram conversando mesmo depois da proibição de conversar entre os investigados. Isto se deu muito provavelmente na Tempus Veritatis em fevereiro do ano passado, quando todos eles foram alvo de busca e apreensão, ali antes do Bolsonaro ir para a Embaixada da Hungria. E aí agora o celular do Bolsonaro comprova que eles continuaram conversando, o Braga Neto e o Bolsonaro. E a última coisa que eu queria pontuar aqui, que eu acho assim também demonstra o tamanho do medo que eles estão de serem condenados, porque eles sabem que isso vai acontecer por causa das provas que foram levantadas. O Mário Fernandes, a defesa ali do Mário Fernandes, enviou para o Bolsonaro peças da defesa do Mário Fernandes. Eu não sei qual equipe o general Mário trocou de advogados ao longo do ano passado, não sei exatamente em que momento, mas ao longo do ano passado, o general Mário submeteu peças de defesa dele ao Bolsonaro, estava no celular do Bolsonaro. E para quem não lembra, aqui, general Mário é quem? É o homem responsável pelo plano Punhal Verde e Amarelo. O plano que previa a execução do Alexandre de Moraes, do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. E também ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência durante a gestão de Jair Bolsonaro, general da reserva Mário Fernandes. Que está preso e que imprimiu esses planos no Palácio do Planalto e no mesmo dia foi até o Palácio da Alvorada. E ele disse que ele tinha o hábito, ele imprimia para ler, não era para entregar para ninguém. Não gostava de ler no celular. Ele imprimia porque não gostava de ler no celular. Esse é o Mário Fernandes, mandou defesa dele para o Jair Bolsonaro, segundo a Juliana apurou. Estava isso também dentro do celular do Jair Bolsonaro. Gabi. Muito bem, então, assim, só para a gente conseguir aqui também informar a nossa audiência, a gente trouxe calhamaço de informações aqui durante o ICL Notícias segunda edição, que estava chegando a todo momento. A gente vai ter essas informações completas também, detalhe a detalhe, no ICL Notícias primeira edição, consolidadas essas informações. Portanto, e só para reforçar aqui também, o Malafaia ele teve o passaporte, celular recolhidos, Juliana também trouxe a informação agora de que ele está prestando depoimento e a gente tem uma série de informações sobre o Jair e o Eduardo também que foram indiciados. E também tudo no nosso site, né, Gabi? Tudo no nosso site também, consolidado. Quero muito agradecer... O furo de reportagem da Juliana e do ICL Notícias. Isso aí. Quero agradecer aqui a Ju pelo trabalho e também por vir correndo contar pra gente em primeira mão. A gente acabou estendendo também o programa um pouquinho por conta disso, mas valeu a pena. Uma hora de extensão. Motivo nobre. Obrigada a vocês aí, nosso time bravo, juntinho, prontinho para estar no ar, para estender, para a gente resolver, porque notícia quente de última hora, com furo de reportagem, a gente tem que valorizar, né? Isso aí. Um beijo para vocês, para nossa comunidade. Obrigada e amanhã tem mais. Isso aí. É isso aí. Valeu, Ju. A Dalpiva trazendo informações aqui para a gente.